Hoje nós vamos falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está imerso numa série de situações de direitos humanos, que é um dos temas que eu gosto muito de falar nesse canal. Vem comigo e vamos dar a nossa olhadinha no que tem acontecido no Rio de Janeiro nesses últimos dias. As imagens de televisão que a gente observou agora no final de outubro, começo de novembro, especificamente agora basicamente bem próximo ao Dia das Bruxas, né? Acho que foi uma coisa até coincidente e que nos chama muita atenção, que realmente foi uma catástrofe horrorosa. Estou falando daquela operação militar que aconteceu ali na região do Complexo do Alemão, ali próximo à Penha, né? Uma coisa assim horrorosa, aonde nós tivemos 121 mortos. Agora eu vou falar do saldo aqui, são 121 mortos, desses 121 mortos, 4 são policiais. Então, nós temos 117 pessoas que foram mortas no confronto, que a mídia, ou pelo menos os políticos de extrema-direita, têm afirmado que são pessoas ligadas ao narcotráfico. Então, 117 pessoas. Na verdade, essas 117 pessoas, nós já temos 99 delas, agora que estou falando no dia 1º de novembro de 2005, dia de Todos os Santos, nós temos 99 pessoas que foram identificadas, ou seja, sabe-se o nome completo e tudo mais, né? O que remete à identificação, a gente começa a pensar naquelas frases que, na minha opinião, me choca muito, que é essa coisa de cancelar CPF, né? Ou seja, nós sabemos, conseguimos identificar, achar o RG, achar o CPF, conseguimos ver aonde essas pessoas estão inseridas na cidadania ou na falta dela, né? Temos, portanto, ainda 18 pessoas a serem identificadas. O discurso de extrema-direita diz que, com certeza, esses 117 pessoas que estão ali mortas são pessoas ligadas ao narcotráfico. Bom, a gente ainda não tem elementos o suficiente para estar afirmando nada, mas comigo, eu acho que essa afirmação é uma afirmação, no mínimo, prematura, se ela não for uma afirmação irresponsável. Porque eu não consigo imaginar uma ação dessa onde as balas são treinadas e elas só vão atingir quem é pessoas criminosas. Então, esse é um ponto inicial da nossa conversa. Segundo ponto dessa conversa é a questão de que balas, vamos dizer assim, o Estado, como o Estado deve se comportar com essa coisa de que eu detenho o poder, eu sou quem manda a bala, né? Eu sou quem detém a capacidade de agir, eu tenho o monopólio da força, né? Da força que se impõe. É muito difícil, é muito complicado, porque a gente entende que é óbvio que a polícia ela tem o monopólio da força, mas ela tem que responder como ela aplica a força, por um motivo muito simples, porque se a gente deixa a coisa correr solta, esse é o fim da civilidade. Nós entramos no campo da barbárie, e de fato entramos no campo da barbárie. O Rio de Janeiro, eu acho que das grandes cidades brasileiras, até mais do que São Paulo, está muito mais declarado e visível esta questão da barbárie, porque matar 121 pessoas, ou morrer 121 pessoas, acho que é o termo mais exato, né, e foram mortas também a 121, porque bala veio para lá e para cá, entre polícia matando pessoas ali da comunidade, ou criminosos, como queiram, e criminosos atirando, matando o policial, foram 121 pessoas que foram assassinadas de qualquer modo, vítimas dessa situação toda. Quando eu falo vítima, é vítima mesmo. Por quê? Porque é óbvio que o Estado deve dar prioridade ao uso da força em prender a pessoa, julgar a pessoa e condenar, tendo em vista que a nossa cidadania, a nossa legislação, ela diz que não existe pena de morte. É lógico que a polícia, para poder defender sua própria vida numa ação, ela está autorizada a matar para defender sua própria vida ou de outro cidadão, isso é evidente, né?
Mas, de qualquer maneira, o que me choca nessa situação toda seria o seguinte: quando a gente fala de combate ao crime organizado, em qualquer país que fez um combate decente nesse campo, ele se baseou em rastrear o dinheiro do crime, descobrir por onde o dinheiro do crime anda e estrangular a circulação do dinheiro do crime. O uso da inteligência. O uso da força, é óbvio que ela pode existir, mas você fazer uma ação onde você, de uma maneira intencional ou não, mata 121 pessoas, morre 121 pessoas, é algo da gente estar pensando se de fato essa ação ela foi bem planejada, porque é um índice de morte muito grande e isso rompe com a nossa ideia de civilidade. Você pode falar assim, mas bandido quando pega um cidadão, ele não está preocupado com civilidade, mas acontece que nós estamos falando do poder público. Se o poder público ele se comporta de uma maneira bárbara, ele está negando a sua própria existência, porque a função do poder público é constituir e manter a civilidade. De novo, eu volto a dizer, em determinadas situações, o uso do monopólio da força do Estado é previsível que ele mate, ele tem legalmente esse poder, mas quando ele é usado numa quantidade tão grande desse tipo, as imagens são chocantes. Bom, dito isso, que o combate do crime deve ser dado ao estrangulamento da circulação do dinheiro, e muita gente que hoje está batendo palma para essa ação policial, que na minha visão é uma coisa horrorosa, que ela deveria ter acontecido da forma que aconteceu, ter tido esses resultados desse tipo, se tivesse falado, foram presos 117 pessoas, e agora nós vamos investigar de fato o envolvimento deles dentro do crime organizado, eu falaria que seria uma operação muito bem sucedida, mas matar 117 pessoas, 121 mortas junto com os policiais, eu não considero como sendo uma operação bem sucedida. Desculpe, se você acha que para mim não é. Diante de tudo isso, o que me chama a atenção é que essa semana, bem perto do acontecimento desse massacre, dessa operação, se é assim que vocês preferem chamar, né? Nós tivemos a decisão judicial envolvendo a tragédia do Ninho do Urubu, né? É algo que me deixou chocado, porque eu sou professor, trabalhei muito tempo em sala de aula, trabalho hoje com prevenção ao uso abusivo de substâncias, trabalho então ligado a adolescentes, trabalhei muito com adolescentes, trabalho ligado a adolescentes, famílias de adolescentes, e eu percebo que as grandes contradições, né? Porque quando você mata adolescentes queimados, sufocados pela fumaça, como foi lá no CT do Flamengo, aí quando vem a justiça e diz que ali não teve culpados, a gente fica pensando, então quem é culpado por essa morte trágica desses adolescentes? Estamos falando de garotos, começando a vida de 14, 15 anos, que morreram de um modo trágico, num clube rico, poderoso, com muito dinheiro, que gasta tufos e tufos de dinheiro, que mantinham esses meninos em containers. Esses containers pegaram fogo e quando se abre o processo criminal, a justiça não identifica culpado. Como assim? Como assim? Esses meninos ficavam dormindo em containers com um acompanhamento precarizado. Se um professor sai de aula e um adolescente se machuca na ausência dele, porque o professor teve dor de barriga, teve que sair correndo para o banheiro, quando ele voltar, tiver um adolescente machucado porque um socou o outro, o professor responde processo e corre o risco de ser exonerado e sofrer penalidades e tudo mais, de repente você mata no incêndio vários adolescentes e a justiça vem e fala que não foi determinado quem é culpado. O clube tentou colocar a culpa no rapaz, na empresa que fazia a manutenção do ar-condicionado dos containers. Olha só, não forneceu um alojamento de concreto, não forneceu um acompanhamento de adultos ali enquanto eles estão dormindo nesses acampamentos. Precisa ter adulto ali perto para ver o que está acontecendo, porque independente de incêndio, eles poderiam brigar entre eles, ou situações poderiam ter acontecido e eles se machucarem. Nada disso serviu para incriminar o clube Flamengo, porque ele tem poder. A gente olha tudo isso diante do Rio de Janeiro, a gente vê que o Rio de Janeiro ele mostra, esfrega na nossa cara a nossa decadência diante da nossa visão capitalista, nossa visão obtusa ao lidar com os direitos humanos.
no sentido de que a gente deveria estar muito preocupado com uma operação policial que matou 117 pessoas, morreram 121, contando com policiais, e que isso está muito longe de ser uma operação bem-sucedida, né? Se fosse prender, bom, isso aqui a gente já comentou, mas o que eu quero agora, para fechar isso, já que está falando que o Rio de Janeiro nos esfrega na cara a nossa incompetência a lidar com o elemento humano na nossa civilização, que parece que está com dificuldade de engrenar, eu enxergo, voltando ao incidente ali da região da Penha, né, do Complexo do Alemão, eu entendo que o que nós estamos vivendo é uma manobra política da extrema-direita que se viu órfão do discurso anticomunista, uma vez que Trump deu feliz aniversário para o Lula, né? Trump abriu negociação com o Lula, a economia no Brasil vai relativamente bem, a inflação está relativamente bem controlada, nós temos baixíssimo desemprego, tivemos o Brasil saindo do mapa da fome. Aí a extrema-direita, que costuma usar muito dessas pautas da segurança pública e há outras coisas, né, que já nos cansou bastante, que é a pauta dos costumes, né? É um tal de ideologia de gênero, e o que os gays vão dominar o mundo, e o aborto, e as mulheres feministas que estão acabando com a família, todo esse papo, e eles se veem acuados, eles precisam ver quem vai herdar o patrimônio escuso político do Bozo, e eles partem para essa ofensiva horrorosa, porque o governador do Rio de Janeiro é um bolsominion de carteirinha, para tentar criar uma pauta e dizer que eles servem para alguma coisa, já que a esquerda provou, que a esquerda brasileira provou que é capaz de dialogar com a direita dos Estados Unidos. Bom, muito triste tudo isso, né? Mas esse é o vídeo da semana, é um vídeo que deixa a gente bastante chateado, tanta coisa horrorosa que aconteceu, que me deixou bastante, mas tem que ter fé que nós somos capazes de fazer esse país melhorar, porque nós já tivemos muita melhora e vamos fazer mais melhoras ainda, e essa extrema-direita fascista não vai conseguir dominar a situação, porque ele simplesmente não tem pauta de economia para falar, ele tem como pauta bandido bom é bandido morto, né? Quem dera, né, que eles tivessem análise para se identificar com eles sendo criminosos, porque essa operação, ao meu ver, foi uma operação criminosa. Gente, gostou do vídeo? Deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Beijo, fui, até mais.